Olá, queridos, a graça e a paz, seja bem-vindo à Escatologia Pré-Tribulacional. Como você já sabe, eu me chamo Júnior e, como é de costume, antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito no canal a estar se inscrevendo aí rapidinho, a estar ativando o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Se você não conhece nosso canal ainda, eu recomendo você estar assistindo nossos vídeos anteriores, porque nosso canal funciona com uma série de vídeos, amém? É um vídeo completando o outro. Então, para você ter um entendimento melhor a respeito desse vídeo que você está assistindo agora, eu recomendo você estar dando uma olhada nos vídeos anteriores, amém? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. E como você já sabe, como você já viu no título do vídeo, hoje nós abordaremos a respeito da grande tribulação, amém? E antes de iniciar, eu já gostaria que você pegasse seu bloquinho de notas, pegasse sua caneta e anotasse tudo que for falado aqui, para você estar conferindo logo depois. Amém? Então já gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, de verso 21. E enquanto você abre aqui, em Mateus 24, 21, eu gostaria de falar aqui a respeito de alguns títulos, outros nomes que apresentam na Bíblia, também se referindo à grande tribulação. Ou seja, quais são os outros nomes também que se encontram na Bíblia a respeito da grande tribulação? A grande tribulação também é conhecida como a ira de Deus, o dia do castigo, e também chamado de juízo contra Jacó. Amém? E também esses são outros nomes que definem, que se referem à grande tribulação. Em Mateus 24, 21, vai dizer o seguinte: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Ou seja, Jesus aqui está afirmando a respeito de algo relacionado à grande tribulação. Ele colocou bem claro aqui que jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá uma tribulação de igual forma a essa que está por vir. Amém? E nós já sabemos que esse mundo aqui já atravessou, já passou por grandes tribulações, como por exemplo, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, várias pestes, epidemias, pandemias, que já assolaram milhares e milhares de vidas. Isso tudo está relacionado a uma tribulação. Mas Jesus deixa bem claro que não haverá e nunca mais terá uma tribulação igual a essa que está por vir. Então nós já podemos pontuar aqui um primeiro ponto a respeito da grande tribulação, que será uma tribulação que nunca houve e nunca mais haverá uma outra igual. Amém? Então, dentro desse assunto, você já pode estar se questionando e levantando perguntas. E a primeira pergunta pode ser: mas essa tribulação, ela está destinada para quem? Esse período tribulacional é um período destinado para quem? Primeiro ponto, não é para a igreja. Ou seja, quando a grande tribulação, quando o anticristo ele for se manifestar, a igreja não estará mais aqui na terra, A igreja já vai ter sido arrebatada, A igreja do Senhor Jesus Cristo já vai ter sido arrebatada para os ares, amém? Nós, igreja, já estaremos com o Senhor, no céu. Então, esse período é destinado para quem? Para a nação de Israel e, consequentemente, também para os gentios, ou seja, aqueles que nem pertencem à igreja e nem pertencem também à nação de Israel, não são descendentes. Amém? Então, já podemos pontuar aqui que a tribulação não é para a igreja, mas sim para a nação de Israel e, consequentemente, também para os gentios. E também nós podemos levantar outra pergunta a respeito da grande tribulação. Quanto tempo se dará esse período tribulacional? E para responder essa pergunta, nós iremos lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Lá, na famosa 70 semanas de Daniel. Ou seja, a grande tribulação, ela acontecerá na 70ª semana de Daniel. Mas para nós entendermos melhor, vamos abrir nossa Bíblia em Daniel 9, 27, que vai dizer o seguinte: esse governante, quem é esse governante? O anticristo. Pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto, que durará uma semana. Ou seja, nós já podemos ver aqui que a grande tribulação ela durará esse período de uma semana. Só aqui em Daniel, aqui, 9:27, ele não está falando de uma semana de dias, mas sim de uma semana de anos. Nós falaremos a respeito, em outra oportunidade, a respeito das 70 semanas de Daniel. Amém? Mas hoje nós focaremos a respeito da grande tribulação. Eu vou explicar apenas essa primeira parte. Ou seja, essa semana aqui que Daniel fala, não é uma semana de dias, mas sim uma semana de anos. Ou seja, uma semana de dias, elas têm 7 dias. Já uma semana de anos, ela tem 7 anos. Então, respondendo à pergunta, a grande tribulação ela terá um período de 7 anos. Amém?
Então, esse período, como nós já sabemos, ela não foi destinado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não estará aqui no período tribulacional. Será um período que terá como alvo a nação de Israel, como eu falei, e entendemos também que os gentios também estarão na grande tribulação. Porém, a igreja já tem sido arrebatada antes de todos esses acontecimentos, antes de tudo isso acontecer, antes do anticristo se revelar, a igreja já estará no céu com o Senhor. Amém? Agora eu queria aqui pontuar algumas verdades a respeito de quando inicia a grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação, ela não se inicia logo que a igreja é arrebatada, né? Muitos teólogos, eles acreditavam que o anticristo ele iria se manifestar logo que a igreja, né, fosse arrebatada. Claro, nós sabemos que a única coisa que detém o filho da perdição, o iníquo, assim como é chamado anticristo, é a igreja, através do poder do Espírito Santo. Nós, a igreja, somos a única coisa que detém, né, o anticristo, para que ele se manifeste aqui na terra. Mas quando se inicia, né, esse período tribulacional? Não se inicia assim que a igreja é arrebatada. Essa pergunta também ela é respondida em Daniel 9:27, né, que nós já abrimos, que diz o seguinte: esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Vamos ficar apenas com essa parte do versículo também. Então, esse governante, ele passará a reinar quando ele firmar esse pacto, né, que durará 1 semana. Quem essas pessoas que ele firmará esse pacto? Com Israel. Lembrando que apenas esse período é destinado para a nação de Israel e os gentios. Ou seja, o anticristo, né, depois que a igreja for arrebatada, vai passar um período de tempo, né, não sei quanto tempo, a Bíblia também não fala, mas ele firmará um acordo com muitos. E assim inicia, né, a grande tribulação. Nesse primeiro período aqui, nós podemos ver que o anticristo ele vai começar a não reger com um poder autoritário. Né? Ele não vai se revelar quem ele é verdadeiramente de cara. Nós vamos ver que ele vai enganar a nação de Israel e há muitos que ele fez o acordo. Né? Se nós continuarmos a ler aqui o versículo, vai dizer o seguinte: mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas e manjares. Ou seja, aquele acordo que ele tinha firmado, ele vai romper, ele vai quebrar esse acordo. Ou seja, e aqui fala que é na metade da semana. E nós já sabemos que aqui Daniel está falando de semanas de anos. Então, a metade da semana de anos são 3 anos e meio. Então, nesse período de 3 anos e meio, o anticristo, ele, de certa forma, instalará um reinado com uma falsa paz. Né? Ele vai fazer um acordo com muitos, ele vai fazer uma união, né, entre as nações, para viver aquele período como se fosse uma falsa paz, onde tudo está bem, tudo vai bem. Só que na metade desse período, de 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo e ele vai se revelar verdadeiramente a sua face. Quem ele é verdadeiramente, com todo o seu poder e toda a sua autoridade maligna por trás dele, que é Satanás. Então, nós podemos também responder outra pergunta. Nós respondemos a respeito de quando iniciará. Mas quando terminará? Quando acabará esse reinado do anticristo aqui, que é a grande tribulação. Se você abrir comigo lá em Mateus 24, a partir do versículo 29. Mateus 24, 29. Acompanhe comigo. Imediatamente, após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem, chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Ou seja, quando terminará a grande tribulação? Ela finaliza com a segunda vinda de Jesus, com a igreja e os santos e os anjos. Amém? Então, o final da tribulação, ela finaliza com a chegada, com a segunda vinda de Jesus Cristo, já com a sua igreja e os seus santos anjos. Amém? E interessante que em Mateus 24, 29 fala que imediatamente após o tormento daqueles dias, ou seja, no final dos 7 anos, Jesus vem com a sua igreja, ele vem com os seus santos anjos e junto ele vai fazer o quê? Ele vai voltar a fazer justiça, ele vai fazer justiça favorável
a nação de Israel. Vai fazer alguns julgamentos que acontecem, né, na sua segunda vinda. Alguns mortos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Ou seja, né, a tribulação, no final dos 7 anos tribulacional, Jesus volta. Amém. Alguns mortos ressuscitarão. Quem são esses mortos que ressuscitarão? São os santos lá do Antigo Testamento. Os mártires da grande tribulação, eles ressuscitarão para entrar no reino milenar. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, para uma próxima ocasião. Amém? Vamos focar aqui no assunto da grande tribulação. Então, eu queria citar aqui alguns personagens que nós podemos ver na Bíblia dentro, né, da grande tribulação. Veja só. Nós podemos ver aqui e frisar o primeiro personagem, que é o Anticristo. Que nós podemos ver, né, esse personagem lá em Apocalipse 6, quando ele aparece, né? E outro personagem é o falso profeta, né? Que é o falso profeta é mencionado na Bíblia em Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, no versículo 11, com uma besta com 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, e ela se expressava como dragão, né? Que é a besta que emerge da terra, uma besta que sai da terra. É o falso profeta. Nós também podemos ver outro personagem dentro da grande tribulação, que são os 144 mil, né, que aparece lá em Apocalipse 7. Que são os 144 mil, que são 12 mil das 12 tribos de Israel, que eles vão pregar o evangelho do reino, né, onde todos eles saberão a respeito de Jesus Cristo. Também podemos frisar aqui, como outros personagens da grande tribulação, as 2 testemunhas, que se encontram lá em Apocalipse 11, que são dois profetas, né, 2 oliveiras, né, e quais são o propósito dessas 2 testemunhas? Eles vão testemunhar com sinais, prodígios e maravilhas, né, e também eles serão mortos, mas só que dentro de 3 dias e meio, eles ressuscitarão, né, uma voz vinda do céu, ressuscitarão, eles chamarão eles e eles subirão aos céus, né. E também podemos frisar aqui como 3 personagens aqui. 3 personagens da grande tribulação. Dragão, o filho e a mulher, né? O dragão, aqui na grande tribulação e na Bíblia também, se remete a Satanás. O filho é Jesus Cristo. E a mulher aqui é a nação de Israel. Por que essa mulher aqui não é a igreja? E também não é Maria? Veja só. A Bíblia fala que essa mulher, ela fugirá, né, para o deserto. E o anticristo cercará ela. Porque essa mulher não é a igreja e nem é Maria. Veja só, a igreja, né, já está com Cristo. Amém? Já foi arrebatada, já veio com Cristo. Amém? E por que não é Maria? Veja só, por que não é Maria? Porque Maria, ela também já está com Jesus Cristo. Amém? Ela já veio com Jesus Cristo na sua segunda vinda. E também não encaixa aqui com Maria. Amém? Então esses foram alguns personagens, né, dentro da grande tribulação. E também podemos citar também outro personagem aqui, que fala em Apocalipse, capítulo 17 a 18, a respeito de uma prostituta. Quem é essa prostituta? Essa prostituta será um falso, né, sistema religioso, que será regida pelo falso profeta. Amém? Com falsos ensinamentos, para enganar a nação, para que possa derrubar, para que mais pessoas sejam enganadas e seguir o caminho do engano, o caminho do erro. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje a respeito da grande tribulação. Eu espero que você tenha compreendido. Foi um vídeo bem resumido mesmo a respeito desse assunto, né? Sabemos que esse assunto da escatologia é um assunto muito longo, é um assunto muito complexo. E com esse vídeo eu trago resumir ao máximo a respeito desses assuntos dentro da escatologia. Então nós vimos hoje que a grande tribulação será um período de 7 anos, será um período onde não é destinado para a igreja, mas sim para a nação de Israel e os gentios. Amém? Também citamos aqui alguns personagens a respeito que estará dentro da grande tribulação. Citamos também quando iniciará e quando terminará esse período. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis. Amém? Então fique na paz. Tchau, tchau.